Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo parece que está começando pela metade, porque realmente está. Eu perdi as primeiras partes da gravação dele. Mas por se tratar de um assunto interessante, eu achei melhor continuar aqui, mesmo que eu tenha perdido a primeira parte. O que aconteceu aqui, a história desse dispositivo, ele é um dimmer Z-Wave da GE. A linha de automação residencial da GE chamava-se Jasco, eu não sei se ainda se chama, mas faz muito tempo que eu comprei esse dispositivo, faz uns 8 anos quando eu construí essa casa. E foram dispositivos caros que eu comprei. Esse switch aqui custava na época uns 64 dólares, 65 dólares. Então eram dispositivos caros, mesmo naquela época, e ainda hoje são dispositivos caros. O modelo desse daqui, eu quero mostrar para vocês aí de perto, é um GE da Jasco, como eu mencionei, ele é um dimmer switch ZW1303, é isso? Não, ZW3003. Deixa eu acertar o foco aqui. Ok. Dá para perceber aqui que ele fala Incandescent Load Only, ou melhor, Incandescent Load Indoor Use Only. Então eu só posso utilizar ele com cargas incandescentes, ou seja, com lâmpadas incandescentes, e somente indoor, somente dentro de casa. Até aí tudo bem, são todas essas aplicações que eu tenho mesmo. Vocês podem ver que ele tem 3 conectores aqui, e curiosamente nenhum deles é o neutro. Então eu tenho o Line, eu tenho o Load, que seria a lâmpada que eu quero controlar com o dimmer, e eu tenho o Traveler. Esse Traveler é um fio, é um meio de comunicação entre outros dimmers desse mesmo modelo, dessa mesma marca. Então, quando você quer controlar uma mesma luz com 2 dimmers diferentes, que é o nosso caso aqui, eu tenho os dimmers dos lados da cama, e esses dimmers controlam a luz do quarto. Então, você liga esse Traveler com o Traveler do outro dimmer, e eles conseguem trabalhar em conjunto. Então, um aumenta a luz, o outro diminui a luz, enfim, eles trabalham como se fosse o mesmo dimmer. Então é para isso que serve esse Traveler. E foi justamente com esse fio que eu tive o problema, como é possível ver aqui nas marcas internas do dispositivo. O que aconteceu? Isso daqui estava ligado no lugar, então com esses 3 fios parafusados, né, ligados. E eu não desliguei o disjuntor, como eu deveria ter feito. E eu cortei os fios, como eu não deveria ter feito também. Cortei todos os fios com a mesma alicatada. Então na mesma fechada de alicate eu peguei os 3 fios e cortei. E é claro, quando eu fiz isso eu acabei fechando curto do Line com o Traveler, ou do Load com o Traveler. No caso foi mais do Load com o Traveler, como a gente pode ver aqui nas marcas, né? O do Load também tem uma marquinha aqui, do Line não tem nada. Então fechei Load com Traveler, e isso explodiu alguma coisa aqui dentro desse dispositivo naquela época, e tornou o dispositivo inutilizável para mim. E eu fiquei bastante chateado na época, como vocês podem ver, eu mantive isso daqui por 8 anos, porque foi um dispositivo bastante caro, e foi uma besteira assim que eu fiz em 1 segundo e que me custou ali, não sei, 200, 300 reais, mas que na época fazia bastante diferença para mim. Então eu mantive isso daqui sem nenhuma esperança de que algum dia eu fosse ser capaz de consertar isso daqui, mas né, aqui estamos. Cheguei nesse ponto aqui onde eu acho que eu sou capaz sim de consertar esse dispositivo. A partir de agora eu vou pegar o microscópio e vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui dessas placas. A partir daqui eu não perdi o meu vídeo que está salvo no computador do microscópio. E o áudio não está lá essas coisas, vocês vão perceber que o áudio está ruim. Mas eu tenho esse vídeo para apresentar para vocês, porque eu já removi algumas peças aqui, já refiz a trilha. Então vocês vão ver tudo isso, só que com o áudio ruim no vídeo que eu ainda tenho do microscópio. Eu já peço desculpas novamente pela minha voz, porque eu estou gripado novamente, não é Covid, mas é uma dessas gripes fortes que andam aparecendo por aí. Então aqui a gente já consegue ver no maior detalhe o que aconteceu, tá? Então, quando eu fechei aqui o curto, deixa eu mostrar aqui desse lado que fica mais fácil. Então aqui a gente tem o Black, que é a fase, o Blue, que seria o neutro, que é o Load, e aqui a gente tem o Yellow, que seria o Traveler. Então eu teria fechado o curto desse Blue ou desse Black com esse Yellow. Provavelmente foi do Blue, por conta das marcas aqui no case. Então dá pra ver aqui que aqui foi onde fica o Yellow, né? Desse lado aqui dá pra ver que ele é o Traveler. Tá lá, Traveler. E desse outro lado aqui nós também temos uma marquinha. Nós não temos ali na fase, mas nós temos aqui no neutro, ou Load, como ele chama aqui, que é o Load. Que são esses dois aqui. Então o Blue é o Load e o Yellow é a fase, e o Traveler. E do outro lado aqui do Yellow, dá pra gente ver bem o que aconteceu. Vocês já estão vendo aí, né? Então nós temos uma trilha aqui que explodiu. Vejam como a trilha explodiu. A trilha não existe mais. Eu vou até aproximar mais um pouco para a gente ver com mais detalhes. Então aí está. A trilha explodiu e levou com ela um capacitor que a gente não sabe qual é o valor.
E eu até poderia desmontar um desses dimmers que estão montados aqui em casa para pegar o valor correto desse capacitor, mas eu não pretendo fazer isso, tá? Até porque isso daqui seria um nice to have ter esse dispositivo aqui recuperado. Não é algo tão importante assim para mim. E aqui nós teríamos um resistor, um R8, que nós também não sabemos o valor, mas dá para ver aqui, visto que ele está ligado direto no ground, dá para ver que essa trilha maior aqui é o ground, porque ela está agindo pelo ground, né? Mesmo que se a gente seguir ela, ó, nesse diodo aqui, dá para ver que ele está ligando o ground, aqui seria a parte da fase, ou da potência, enfim. Então seria aqui, me parece que é só um pull down esse resistor aqui. Ele está fazendo aquele papel de sempre manter essa linha ligada de certa forma no neutro. E isso é muito comum dessas linhas de transmissão. Então aqui é o traveler, a gente pode imaginar que isso aqui é uma linha de transmissão de dados, e é muito comum ter essas linhas de transmissão de dados serem ou pull down com o resistor ligando ao ground, ou pull up com o resistor ligando à fase. Nesse caso aqui me parece um resistor de pull down, e eu posso substituir por ele aqui por um resistor de 10K, eu acredito que vai funcionar bem. Então a gente colocar um resistor de 10K ohms aqui, 10 mil ohms, e um capacitor aqui cerâmico de uma capacitância qualquer, porque eu acho que na verdade ele só serve mesmo como um capacitor de desacoplamento aqui, para remover qualquer tipo de interferência ou de flutuação que possa ocorrer aqui dentro dessa linha. Aqui a gente tem um outro resistor que está ok, me parece que é por aqui onde vem o dado, e eu posso até medir a resistência desse resistor para ter certeza que esse pull down aqui vai ser bem maior do que essa resistência. E desse lado aqui da placa é isso. Eu não encontrei mais nada aqui prejudicado ou danificado. Todas essas peças aqui parecem que estão ok, essas peças aqui no entorno. As peças aqui, né, no restante da placa também ok. Dá para ver uma marca aqui, Shinway, talvez seja quem produziu a placa para eles, para a GE. Application Board versão 1.4. Provavelmente é quem produziu essa placa aqui para eles, a parte eletrônica. E no resto, nada mais muito interessante desse lado aqui. Do outro lado da placa, que fica imediatamente aqui acima, dessa forma, nós temos aqui a marca da explosão, né? Então a marca da explosão do outro lado ali, na outra placa. E aqui nós temos também uma área afetada aqui, bastante afetada até, mas todo o restante parece que está ok, incluindo aqui o chip Z-Wave. Nós temos aqui um fusível que está ok. É um resistor de 0 ohms, na verdade, que funciona como um fusível que está ok. Todos esses resistores aqui estão ok. E não tem mais muita coisa nessa placa aqui, mais um fusível aqui, um resistor de 0 ohms. E o que nós temos nessa placa aqui é o seguinte: temos um capacitor, dá para ver aqui por essa marcação C1 que isso aqui é um capacitor que nós também não sabemos o valor, e que eu já medi com o multímetro nos vídeos que eu perdi, e ele está em curto, então eu vou medir aqui novamente só para vocês acompanharem. Então tá lá, em curto, 0.0 ohms, não completamente em curto esse capacitor. Esse FB, eu tive que pesquisar para saber o que era FB, e é um ferrite bead. Então, são os chamados ferrites, né, as bobinas. Tem gente que chama isso aqui de bobina, apesar de bobina ser a aparência física de uma bobina mesmo, de metal. Mas como ele meio que faz a mesma função de tirar os ripples, né, as interferências da linha, eles chamam de bobina. Esse cara aqui deveria ter 0 ohms. E esse cara aqui não tem 0 ohms, ele tem alguns K ohms, então esse ferrite bead aqui também já foi pro espaço, a gente não tem mais ele funcionando. Esse daqui está funcionando, ele está em curto aqui, como tem que estar, então tá lá 0.0 ohms. E esse capacitor aqui parece que está ok, apesar dele estar mostrando uma resistência baixa, aí por volta de 36 ohms, ele me parece que está ok, ele pelo menos não está em curto. Então pode ser que essa resistência baixa esteja sendo causada por esse curto aqui, ou por outra coisa aqui que não esteja legal nessa placa. Desse lado aqui, dá para ver que ele só liga na outra placa, então essa resistência baixa não pode estar sendo causada por esses dois pinos, ela tem que estar sendo causada por esse lado aqui da placa. É bem possível que, substituindo esse cara aqui por um capacitor cerâmico, que eu vou colocar aqui, porque eu não tenho esses capacitores SMD, eu tenho muito pouco componente SMD aqui em casa para fazer esse tipo de manutenção, então eu vou estar substituindo todos esses componentes que estão quebrados ou explodidos, exceto desse ferrite aqui, que eu tenho um ferrite desse daqui sobrando, mas eu devo substituir isso ou por componentes PTH, que é aquele pin through hole, que é aqueles que tem os pinos, né, as perninhas, ou devo estar tirando isso daí de alguma placa doadora, alguma placa que eu tenho aqui de sucata. Então essa é a ideia. A ideia é recuperar essas duas partes dessas duas placas. Então aqui, esse capacitor e esse resistor de pull down. E desse outro aqui, lado aqui da placa, esse ferrite bead.
inferior, esse daqui, e esse capacitor maior aqui. Então eu tenho dois componentes para trocar nessa placa, dois componentes para colocar na outra placa, e é isso que eu vou fazer agora, e a gente vai ver se com isso a gente consegue recuperar esse dimmer. Seria bem legal se eu conseguisse recuperar, porque na época que isso aconteceu, eu posso dizer para vocês, eu fiquei bastante triste. Aqui eu estou sem opção de esquenta, eu quero encontrar um fio que sirva legal aí nessa situação, e parece que esse daqui vai servir bem. Esse daqui vai servir bem. Perfeito. Nossa tudo recuperado. Só precisamos tomar cuidado para ele não fechar curto aqui, ultrapassando esse resistor, mas parece que ele está longe disso. Tem bastante espaço ali. Eu vou confirmar com o multímetro. Até aqui. Nós temos continuidade, mas daqui. Não, aqui nada de continuidade. Ficou certinho. Mas aqui sim. Aqui sim. Legal. Trilha recuperada. Eu vou procurar esses componentes nas minhas sucatas aqui. Esse é um trabalho que deve demorar um pouco mais. E eu volto aqui para a gente colar esses componentes nas placas. Mas antes disso, eu vou remover esses componentes aqui também que a gente sabe que não estão legais. Seria esse capacitor e esse ferrite. Ou essa bobina, ou esse indutor. É outro nome também. E essa ponta está um pouco grande demais para fazer esse tipo de operação aqui, mas vai com ela mesmo. Vocês estão vendo que o que eu vou fazer aqui é solda de baixa temperatura. Então, já saiu primeiro. Eu vou fechando o preto aqui que não deveria. Agora eu vou passar aqui no segundo. Acho que também já saiu. E é fácil assim trabalhar com essa solda de baixa temperatura. Simplesmente você encosta o ferro de solda e o componente sai, na maioria das vezes. Eu realmente preciso comprar um holder de placas aqui para mim. Vocês veem que eu fico trabalhando e a placa fica pulando de um lado para o outro. Essa será a minha próxima aquisição. E perfeito, algo que a gente pode fazer aqui ainda agora é medir, ver se o corpo realmente sumiu. E mais do que isso, ver de quantos homens nós estamos falando. Opa, então aí não temos o corpo? Não, nós temos 6 ohms. Então temos aqui 6 ohms. Aqui onde a gente tinha por volta de 30 ohms, nós temos 14 ohms. Eu não me lembro agora quantos ohms a gente tinha aqui, mas nós temos por volta de 14 ohms. Aqui está aberto, porque aqui vem o ferrite que a gente arrancou. Aqui, circuito fechado, ok. Aqui também, ok. E esse cara aqui, na verdade, me parece que é o ground. Então dá para ver que ele ligado nessa grande trilha. Essa grande trilha aqui provavelmente é o ground. Então, esse ferrite... Cara, esse ferrite está ligando a esse capacitor que está ligado ao ground. E mesma coisa esse capacitor aqui. Bem estranho, eu estou achando essas resistências muito baixas. 6 ohms de resistência aqui. 6 ohms é bastante baixo. Deixa eu seguir essa trilha, ver aonde ela vai nos levar. Vamos tentar? Bem, ela vem para todos esses caras aqui e ainda continua. E vem para o chip Z-Wave. Pelo visto aqui está tudo não populado, provavelmente aqui seriam resistores ou capacitores. Então o Z-Wave teria 6 ohms aqui. O Z-Wave até que pode ter 6 ohms por conta do processador aqui. Eu acho. Eu não tenho tanta certeza. Ou esse capacitor aqui está fazendo essa trilha ficar com 6 ohms. O jeito mais fácil de verificar é removendo esse capacitor. Então eu vou fazer isso. Eu vou remover esse capacitor só para ter certeza de que a linha está com 6 ohms, que não é o capacitor que está somente com 6 ohms através dele. Vocês devem estar vendo aí alguns cortes nesse vídeo. É por conta que eu estou parando bastante para tossir entre as partes faladas. É por isso. Eu removido aquele bloco de solda ali não faz diferença para a gente. Porque a gente só quer testar se esse cara é responsável pelos 6 ohms. E não. Ainda continuo com 6 ohms ali mesmo sem esse capacitor. Esse capacitor provavelmente estava ok. De qualquer forma eu vou limpar aqui e vou voltar ele para o lugar.
E nesse momento vocês perceberam um corte aí no vídeo, porque o espaço em disco aqui da minha máquina que está gravando o microscópio acabou, mas eu já liberei algum espaço, agora deve estar ok. Continuando aqui, parece que essa trilha também sofreu uma certa ruptura, mas muito fácil da gente recuperar. E eu devo voltar o próprio capacitor para ele, o próprio capacitor que estava aí, vamos ver como é que está o estado dele. Ele não estava muito bonito, ele deve estar menos bonito agora, com o bloco de solda pregado nele. Eu não sei, talvez eu devesse trocar esse capacitor também, viu? Eu vou acabar fazendo isso, eu vou trocar esse capacitor, eu vou só remover esse bloco de solda dele na força mesmo, eu vou até poder comparar o tamanho do componente quando eu for buscar da placa doadora. Apesar de eu ter o Ferrite Bead ali, que é do mesmo tamanho. Ele já quebrou. Ele não estava legal, não. É bom eu ter removido ele, porque ele não estava legal. Caso perdido aqui, então. Eu vou pegar do mesmo tamanho do Ferrite Bead e volto aqui com vocês para recolocar esses componentes no lugar. Bem, pessoal, infelizmente eu não encontrei os componentes nas minhas sucatas eletrônicas aqui em casa. Então eu vou continuar esse serviço aqui substituindo por componentes PTH mesmo, né? Pin Through Hole. Então eu vou utilizar esses capacitores aqui, que são capacitores de cerâmica, 683. Deixa eu verificar qual é essa capacitância exatamente. Então são 68 nanofarads. É uma capacitância bastante baixa, mas eu acredito que vai ser o suficiente aí para essa necessidade. Acredito, né, completamente no achismo, na verdade. Então são dois capacitores desse daqui. Um vai vir aqui, onde esse capacitor aqui explodiu. O outro vai vir aqui nessa outra placa, onde nós temos esse capacitor C1 aqui um pouquinho maior. Acho que vai caber bem aqui o tamanho, vai servir bem. Temos também um resistor de 10K. Então aqui nós temos um resistor grande de 10K nessa placa aqui. E onde eu vou substituir por esse também componente PTH. Vai ficar um pouquinho alto aí, mas vai funcionar, vai caber dentro da caixinha sem nenhum problema. Então esse resistor de pull down aqui, eu vou colocar de 10K mesmo. Eu ainda estou pensando se eu vou colocar de 100K para ser maior do que o 72K que a gente tem aqui. Eu acredito que vou mudar, vou colocar um resistor de 100K aqui, um resistor PTH de 100K. Então eu vou pegar ele ali na minha caixinha. O ferrite aqui desse lado eu não encontrei, e esse é o único que eu sei que eu tenho aqui em casa para substituir, mas eu não pude encontrar, não fui capaz de encontrar na minha bagunça aqui esses ferrites. Isso é algo que eu pretendo melhorar, essa organização é algo que eu pretendo melhorar na próxima casa, onde eu vou ter realmente uma oficina. Mas por enquanto o que eu vou fazer aqui é fechar esse curto só pra gente ver se funciona. Esse ferrite provavelmente é só de proteção pro chip Z-Wave. E ele também está ligado aqui ao ground, então não sei o quanto de diferença que vai fazer eu simplesmente fechar esse curto aqui desse ferrite. Esse capacitor C6 aqui, que é um pouquinho menor, eu encontrei ele, então eu peguei de uma placa mãe velha que tem aqui em casa. Então eu vou estar utilizando esse componente aqui. Esse daqui eu tenho SMD e esse daqui a gente vai colocar no lugar. E é isso. Então eu vou pegar ali o resistor que está faltando e vamos já fazer esse trabalho. Eu estou tentando desdobrar esse pad aqui, antes de colocar esse capacitor. Parece que ele se dobrou aqui. Me parece que isso é o melhor que eu vou conseguir deixar no momento, mas tudo bem. A gente arruma ali com a solda. E realmente alguma coisa para segurar essa placa. Tá fazendo muita falta. Vou pegar um alicate mais pesado aqui, colocar em cima dela. Aí. Nossa, que bagunça. Ok. O que eu quero ver agora é, essa continuidade foi mantida? Essa continuidade daqui até aqui está mantida. Então ok. Então ali a solda ficou boa. Eu vou fechar esse curto aqui desse FB, desse Ferrite Bead, que eu não encontrei. E vou colocar o capacitor aqui. É claro que eu estou fazendo isso daqui do jeito difícil,
Estou utilizando ferro de solda com a ponta super grossa, enfim. Eu sei que não é a melhor forma de fazer isso, mas eu acho que vai dar para funcionar assim. Ok. Ah, esse capacitor realmente não quer ficar ali, viu? Ok, não ficou nada bonito isso daqui. Deixa eu tentar tirar só esse excesso de solda que a gente tem aqui. Ok. Deixa eu ver se a continuidade continua sendo obedecida ali. Ok. Vamos limpar para ver como é que ficou. Ok, não ficou a coisa mais linda do mundo, mas para o nosso teste de se isso daqui vai funcionar, a gente não tem nem certeza que isso daqui está funcionando. Para esse teste vai funcionar bem. Ou melhor, vai quebrar o galho. Vamos então substituir aqui agora esses componentes. Acredito que vai ser menos traumatizante isso daqui. Ok, pessoal. Então, a priori, todos os componentes soldados e substituídos. Eu não vou nem fazer muito teste aqui, eu vou direto montar essa placa uma na outra. Porque eu não quero investir muito tempo nisso daqui também, não vai fazer muita diferença na minha vida se isso daqui funcionar, eu só vou ficar feliz. Mas não é algo que realmente eu esteja disposto a ficar muito tempo aqui investindo. Quero só tirar essa ponta que eu achei que ficou meio perigosa ali de encostar o dedo aí. Então os componentes parecem que estão ok, capacitor, resistor de 100K. Do outro lado nós temos, onde foi aqui, o capacitor. Fechamos o curto no ferrite, colocamos outro capacitor aqui. Bem, eu tenho boas esperanças de que isso daqui vai funcionar. Então eu vou limpar esses furos aqui para a gente poder soldar essa placa de novo no lugar e testar. Eu vou testar antes de montar, que também não quero investir o tempo de montar sem antes saber se está funcionando ou não. Isso daqui me parece aquele típico caso de que o suga-solda vai ser melhor do que o braid, a solder wick. Mas com essa placa dançando para todo lugar não vai rolar. Tá funcionando, mas está funcionando na sorte e no talento, porque não tá fácil. Aí, agora precisamos limpar esses dois. Ok. Esses caras se encaixam aqui. Mas eu também vou precisar dar uma limpada nos pinos. Eu acabei fechando esse buraco, dois buracos aqui novamente. Para limpar os pinos, aí sim a solda Rick é a melhor opção. O encaixe é bem justo, tanto daí quanto daqui. E aqui inclusive os pinos estão um pouco fora.
Talvez aqui esteja naquele ponto onde eu preciso de um pouquinho de calor para fazer ele terminar de entrar. É, exatamente. Então aqui ok, mesma coisa desse lado aqui. Ok. Me parece que ele está 100% encaixado. Eu tô até com dó de soldar esses pinos, na verdade, porque depois se eu tiver que abrir de novo, mas eu não devo abrir de novo, de qualquer forma. Então eu vou soldar já e a gente já testa. Eu vou colocar muita solda também, porque se algum dia eu quiser remover novamente, fica mais fácil. E para a gente ligar isso aqui agora, vai ser fácil porque ele tem um LED indicador aqui, ó. Vocês estão vendo aí o LED? Ele tem um LED azul aqui. E depois eu troco esse cara aqui, se isso funcionar. Se ele acender esse LED aqui, quer dizer que ele está funcionando. Pelo menos ligado e pelo menos deve estar fazendo o dimmer funcionar. Não quer dizer que o Z-Wave está funcionando, mas, cara, se o LED ligar já vai ser uma vitória gigantesca para mim em relação a esse caso, sinceramente. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar o Black e o Blue, que é a fase e a carga, o load, e eu vou ligar naquela minha lâmpada de teste. Deixa eu trazer aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui aquele protetor de testar fonte, na verdade, para verificar se a fonte está em curto. Então a gente coloca aqui, se a gente ligar e a lâmpada acender é porque a fonte está em curto, mas nesse caso aqui eu vou fazer diferente. Eu vou ligar o load em um desses, ou no black, ou na verdade no blue. Eu vou ligar um dos fios aqui que está indo para a lâmpada aqui no blue e o outro fio no black. Então simplesmente eu vou meio que fechar um curto aqui com essa tomada, com 2 fios parafusados ou soldados aqui. Não sei ainda o que eu vou fazer. Acredito que eu vou soldar para simplificar minha vida. Ok, não vai ser black e blue, mas vai ser red and blue. E talvez eu possa utilizar o próprio... eu vou utilizar esses próprios parafusos. Exatamente. Isso daqui vai ficar bom. Me parece que está faltando um parafuso, mas tudo bem. Vou usar esse daqui. Então, primeiro blue no lugar. Vou colocar a fase aqui no lugar. E aí, claro, lâmpada ligada, off. Eu não sei aqui qual que é fase e qual que é neutro, mas a gente vai testar. Vamos testar antes de conectar, vai. Antes de continuar, óculos de proteção, sempre. Testando aqui então com uma dica de um dos espectadores que assistiram aí o canal, que me disseram que eu posso simplesmente colocar aqui corrente alternada. Talvez assim fique mais fácil de enxergar aí no vídeo. Isso, corrente alternada. E eu seguro aqui com essa mão. Vamos ver. 55 volts. 2 volts. Então essa daqui é a fase. Ficou fácil. O lado amarelinho é a fase e o azul é o neutro. Legal. Então vamos desligar esse cara. Aliás, ele está desligado já. Pera aí, eu estou pensando, esse teste que eu fiz faz sentido se ele estava desligado? Vamos ligar novamente. Vamos fazer o mesmo teste. Eu não percebi que ele estava desligado. Então, alternada. Segura aqui com o meu dedo no ground. 0. 0. O que eu tô? Tô em corrente contínua. Corrente alternada. 56 volts. 5 volts. Então é isso mesmo. O amarelo é o fase. Vamos trazer aqui o nosso interruptor. Então, neutro. Load, na verdade. Não, load, isso. Peraí, load tá onde? Load tá aqui nesse amarelo. Então, load no amarelo. Vamos lá. Load aqui. Vamos tentar fazer a ligação. É claro que corrente alternada, né, não faz muita diferença, mas vamos tentar fazer a ligação como se fosse no mundo real aqui. Está desligado, está off. E agora eu vou ligar e nós temos duas possibilidades. Esse negócio vai explodir na nossa cara, ou ele vai acender o LED azul e funcionar. Na verdade, eu precisaria deixar esse carinha aqui apertado para ele funcionar.
Eu vou fazer isso com essa chave de fenda. Isso daqui é um mecanismo de segurança do dimmer. Ok, e eu vou ligar a fonte e vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada. Menos mal. Eu vou tentar manter isso daqui pressionado com a minha mão aqui e a chave. Ainda nada. Nada de LED azul também. A lâmpada está ligada. Infelizmente nada. Não temos nenhum sinal de vida desse dimmer. Tomar cuidado agora que algum capacitor pode estar carregado aqui com alta tensão. Eu consigo ver alguns test points aqui. Mas para mim não adianta muito porque eu não sei quais valores eles deveriam ter. E não tem nada de errado nas ligações. Vou testar mais uma vez. E vou tentar verificar se está pelo menos chegando a tensão aqui. Ok, 130 volts. Então estamos chegando com tensão aqui sim. No LED, GND. GND AVCC, o que nós temos? 0 volts. Aqui eu não sei se seria alternado ou já contínua. De qualquer forma, temos 0 volts em ambas. Se eu pressionar esse... Deixa eu desligar. Vou deixar esse carinha aqui pressionado de alguma forma. Então, pressionando. Ligado. De GND a VCC, tensão contínua. Temos meio volt. Será que aqui já é contínua ou alternada? Me parece que é contínua já. Meio volt também, tanto contínua quanto alternada. No LED nós temos alguma coisa. Nós temos esse meio volt no LED. E esse meio volt parece bastante baixo, né? Deveria ser ter pelo menos um 3.3 volts. Então nós ainda não conseguimos consertar esse dispositivo. Hoje eu vou parar o trabalho disso daqui por aqui. Talvez eu continue no futuro. E aí eu junto todas as gravações e publico esse vídeo. Bem pessoal, então o que eu fiz foi separar essas duas partes aqui dessa placa do dimmer novamente, como vocês podem ver. E eu descobri que aqui nessa placa, na verdade eu prestei atenção, uma atenção melhor, e eu vi que nessa placa aqui tem esses test points. Eu não sei se eu tinha visto isso da última vez, mas enfim, eu acabei prestando atenção nesses test points aqui. E eu vi que nós temos aqui também um pino VCC, um pino 3.3 volts e um pino ground. E eu comecei então a medir aqui para encontrar algum tipo de curto, algum tipo de leitura esquisita nessa placa. E eu acabei encontrando, eu não sei se eu já tinha encontrado isso antes, mas se eu testar aqui entre o ground e 3.3 volts, inclusive no modo continuidade, o multímetro apita, ele mostra aí 13 ohms, que é bastante baixo na verdade. E para determinar se isso era realmente um problema, eu acabei soldando esses dois fios aqui. Esse fio ground inclusive está soltando, eu vou ressoldar ele aqui novamente, para a gente continuar com esse teste. Mas o que eu fiz foi soldar esses dois fios e colocar aqui com minha fonte de bancada, fornecer 3.3 volts aqui nesses fios. E é isso que eu vou fazer agora para que vocês possam acompanhar. Então ligando aqui os fios da fonte de bancada, coloco aqui ground, coloco aqui 3.3 volts. E nesse momento, imediatamente, eu já posso ver aqui na fonte que ele começa a consumir 366 mA a 3.28 volts. E isso é bastante alto, né? Para uma plaquinha que deveria estar idle aí, não deveria estar funcionando. É bastante alto e isso indica que pode ter algum CI ou alguma peça aqui em curto. Eu comecei a sentir aqui a temperatura das partes do circuito. E é claro, a parte que está esquentando é aqui a única parte que a gente não consegue substituir dessa placa, que é esse chip Z-Wave. Esse CI Z-Wave aqui, esse módulo Z-Wave que vocês podem ver. Então realmente eu não consigo deixar o meu dedo mais de 2 segundos aqui em cima do chip. Ele fica bastante quente e isso indica que é ele que está aqui em curto nesse circuito. A gente pode fazer aquele teste de jogar o álcool etílico, só para vocês verem melhor do que eu estou falando. Eu vou aproximar aqui o microscópio e jogar um pouco de álcool etílico aí em cima. Não álcool etílico, mas na verdade isopropílico. E se eu conecto aqui a fonte, fiquem de olho. Vejam lá como ele já começa a secar ali no ponto. Ó, tirei, desconectei, conectei novamente.
Ele começa a secar imediatamente ali o álcool isopropílico, mostrando que infelizmente é realmente esse CI aqui que está em curto. Eu vou deixar ele secar, só para a gente ver a marcação que tem em cima desse chip. Mas já dá para ver ali que ele tem os símbolos Z-Wave, ó, ZW0301. É o que a gente tem escrito nesse chip. Então, infelizmente, esse ZW0301, ele entrou em curto, e esse módulo aqui a gente não consegue substituir, porque a programação do dispositivo que controla ali a intensidade do dimmer, a comunicação com os outros módulos, a programação é feita dentro desse carinha aqui. Então a gente pode até procurar no restante da placa, como vocês podem ver aí, juntamente comigo no microscópio. Não tem nenhum outro CI, não tem nada aqui em nenhum outro lugar que faça esse tipo de controle. Quem faz esse controle tem que ser esse módulo Z-Wave. E esse cara, infelizmente, a gente não consegue trocar. De qualquer forma, foi bacana essa tentativa, a gente aprendeu bastante. Eu agradeço vocês terem me acompanhado aí nessa aventura. Infelizmente não conseguimos consertar, mas foi interessante. Então, um grande abraço, muito obrigado por terem me acompanhado e até a próxima.